Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha o que esse senhor falou numa audiência pública sobre a regulamentação dos aplicativos. E depois a gente vai conversar sobre isso. Essas empresas são empresas de tecnologia, essas empresas são empresas que fazem uma mera intermediação entre clientes dessas empresas e trabalhadores que estão atuando no mercado? Me parece que não. Me parece que o fundamental é olhar como essas próprias empresas se apresentam perante o Brasil. Apesar de na Receita Federal essas empresas se colocarem como empresas de intermediação de trabalho, como empresas de tecnologia, quando a gente analisa o registro dessas empresas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o que é fundamental para elas, porque é o registro da marca delas, então é uma proteção fundamental para o negócio de qualquer empresa. Essas empresas, vejam só, se classificam como empresas de transporte, de pessoas e de mercadorias. E tem a continuação aqui ainda, escutem. Então, essa ideia da flexibilidade, do mito da jornada de trabalho, ele funciona até o momento em que o trabalhador liga o aplicativo, porque a partir do momento em que ele liga, ele está sujeito a uma série de regras que, se ele não obedecer, ele recebe menos, ele tem menos trabalho, ele é punido, ele não recebe as promoções que a plataforma oferece. Então, ter isso em mente é fundamental para entender como que o trabalho é controlado no século XXI. A gente querer identificar o controle do trabalho a partir de um encarregado e de um gerente que está na fábrica, controlando ali em tempo real o trabalho presencialmente, não faz mais sentido hoje em dia. Eu entendo que alguns trabalhadores têm alguma resistência em relação à CLT, por conta de como que o trabalho acontece no Brasil historicamente e dos problemas que existem nas relações de trabalho. Porém, a gente não tem que usar essa situação para acabar com qualquer tipo de proteção e criar categorias intermediárias que vão prever menos direitos para esses trabalhadores. Porque o efeito que isso vai ter vai ser uma destruturação completa do mercado de trabalho, deputados. Porque se a gente cria uma categoria intermediária prevendo menos direitos para esses trabalhadores só porque eles estão usando uma plataforma digital, o que vai impedir com que todos os outros negócios que já estão atuando no Brasil passem a adotar essa mesma situação para ter um custo menor de mão de obra? Nada. Sabe quem é esse senhor aí? Ele é o senhor Renan Calil. Ele é o coordenador nacional de combate às fraudes nas relações de trabalho. Ele estava numa audiência pública aí com deputados, onde ele teve essa fala. Incrível que eu encontrei aqui nos comentários pessoas preocupadas com essa fala. E logicamente que muita gente acaba se preocupando pelo fato de que se a Uber, se os aplicativos não forem deste jeito, eles vão embora do Brasil. Ou seja, eles precisam estar na ilegalidade, eles precisam atuar como eles querem, eles ditando a regra aqui no Brasil, porque senão eles vão embora. Vocês viram aí o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, falando que isso não vai acontecer. E ele sabe, não vai mesmo acontecer, até porque o Brasil está aí em primeiro lugar aí na questão de trabalhos, de trabalhadores, de pessoas que oferecem ali o seu trabalho às empresas, como o Uber 99. Então, o Uber não vai embora do Brasil, não precisa se preocupar, até porque tudo isso que ele está falando é mesmo verdade, isso é mesmo correto. Entendo eu que a Uber, ela, inclusive, eu quero entrar nesse assunto de novo para vocês aqui, e eu vou pedir para vocês, se vocês puderem compartilhar esse vídeo, gente, esses vídeos eles precisam viralizar, eles precisam ir para frente, porque essas informações elas são de suma importância para o nosso trabalho. O que acontece com a Uber? O que está acontecendo com a regulamentação? A Uber ela está se sujeitando, teoricamente, ao governo, aqueles tal de R$30, porque dentro dessa regulamentação eles vão ser chamados de empresa de tecnologia. E o que significa isso? A Uber ser chamada de empresa de tecnologia ou ser chamada de empresa de transporte? O que muda isso?
Eu já expliquei para vocês aqui em outros vídeos, mas eu acho que é importante falar de novo. Quando você fala que a Uber ela é apenas uma empresa de tecnologia, que faz uma intermediação, que ela só une ali o passageiro e o motorista e nada mais, isso significa que ela não terá nenhuma responsabilidade sobre o que vai acontecer naquela viagem. Ela simplesmente vai pegar os seus 40% ou até mais e pronto. Pô, mas aconteceu um problema naquela viagem. Problema do motorista. Ah, mas teve um problema ali com o passageiro. Problema do passageiro. Problema do motorista. A Uber, ela vai se eximir. E se você depois quiser ir para a justiça, questionar, o que a Uber vai fazer? Ela vai simplesmente apresentar o regulamento. Ela vai simplesmente mostrar a regulamentação. Falar, olha aqui, ó, foi decidido pelo governo federal que nós apenas intermediamos e nós não temos nenhuma responsabilidade. Quando ela é chamada de empresa de transporte, junto com esse nome, empresa de transporte, vem todas as responsabilidades que uma empresa tem que ter, como é o caso da Uber. A Uber, ela não leva uma porcentagem desse trabalho? Leva. Então ela está ganhando em cima desse trabalho? Está ganhando em cima. Então, só por isso, ela já tem que ter responsabilidades. E não apenas direitos. Ela está ganhando por aquela viagem, então ela tem que ter responsabilidade. Além disso, a Uber também, sendo aplicativos de transporte, ela terá outras responsabilidades e ela não poderá fazer muitas coisas que hoje ela está fazendo. Sem regulamentação ela já está fazendo. Mas se você for na justiça você consegue. Por exemplo, uma exclusão você consegue voltar. Algumas coisas que acontecem você consegue uma indenização. Se tudo isso for modificado para empresa de tecnologia, pronto, acabou. Nem na justiça você consegue mais e a Uber não vai precisar nem questionar lá na justiça, porque os juízes vão ler a regulamentação, vão falar assim, não, a Uber 99 são meras empresas de intermediação e de transporte elas não têm nada. Está aqui no regulamento já aprovado pelo governo federal. E pronto, acabou. Então, eles não tendo responsabilidade, nós vamos ficar cada vez menos aí, cada vez mais à mercê aí, sozinhos, apenas sozinhos. E ninguém para responder por nós como deve ser. A Uber deve responder por nós, a 99 deve responder por nós, porque eles estão levando ali uma parcela do nosso trabalho. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Como que a Uber pode ser apenas ser chamada de empresa de tecnologia, quando na verdade ela é que impõe tudo o que acontece? Empresa de tecnologia é aquela que oferece o aplicativo e você faz como você quiser. Não é o caso de Uber, vocês sabem disso. A Uber oferece ali o aplicativo e eles dominam. Vocês viram aí o senhor Renan Calil falando. Eles operam, eles fazem, a base é toda deles. Eles cobram quanto eles querem e você tem que aceitar. Eles exigem, você tem que aceitar. Ou seja, a subordinação ela existe. E além de outras coisas mais que se eu for ficar falando aqui vai longe. Mas certo é que nós temos que entrar em estado de alerta e eu venho falando aqui para vocês porque o governo já está com um projeto de lei. A gente não conhece isso ainda, deveríamos conhecer. A gente já deveria saber o que tem nesse projeto de lei, mas não. O governo, acho que até o final do mês agora já sai esse projeto de lei, ele vai para o Congresso e aí é a nossa hora. Por isso que eu estou deixando vocês alerta. Fiquem espertos, fiquem ligeiros. Vamos ver o que está escrito nessa regulamentação. Dependendo do que está escrito, nós não podemos aceitar, mesmo sendo o governo fazendo. Então é por isso que eu trago essas informações para vocês. Vamos ver o que vai acontecer, gente. E acompanha nós aqui, acompanha nosso canal. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo. Deixa aí o like para que seja propagado esse vídeo. Porque essa pequena palavra, empresa de tecnologia, empresa de transporte, ela significa muito. A Uber, a 99, outros aplicativos jamais poderão ser chamados de meros intermediários. Porque eles dominam quem entra no aplicativo para trabalhar. E esse domínio não pode ser de uma empresa de tecnologia. Não pode ser uma mera intermediação. Eles decidem.
vai buscar tal passageiro. Você aceitou ali, você vai ter que ir. Se você cancelar, você pode ser punido. Então isso já não pode ser empresa de tecnologia. Ela tem que ser de transporte. Se ela está te punindo, ela jamais poderia ser uma empresa de tecnologia. Estão me entendendo? Entre outras coisas mais, né? De Uber Pro e outras coisas que eu não vou ficar aqui me aprofundando para não ficar o vídeo muito longo, aí vocês não gostam. Mas vamos ficar ligeiro. Tudo que acontecer, a gente vai ter que acompanhar e depois a gente vai lá questionar aqueles deputados, aqueles senadores, aqueles políticos que a gente colocou lá dentro. Vamos fazer essa pressão depois para que não aconteça. A Uber, gente, ela está quietinha. A regulamentação está saindo e a Uber está quieta. Não é estranho que a Uber esteja quieta? Que ela não convoque você para questionar o governo e falar, não, isso vai ser ruim, nós vamos embora do Brasil. Por que que a Uber está quieta? A Uber, uma empresa de extrema inteligência, com os melhores profissionais, está quieta. Você não acha estranho? Ela está quieta? Então tá aí, a resposta já está na própria Uber. A atitude da Uber já nos trouxe a resposta. Por que que ela está quieta? Já está aí a resposta, porque satisfaz os anseios da empresa. E vocês sabem que quando satisfaz anseios da empresa, não satisfaz a nós. E aí que nós vamos ter maiores prejuízos ainda. Inclusive, se quiser ir na justiça, pode ser que a gente não ganhe. A fala do senhor Renan Calil, coordenador nacional do combate às fraudes nas relações de trabalho do Ministério Público do Trabalho, está aí. Tá lá no Instagram dele, eu peguei isso daí lá no Instagram do próprio Ministério Público do Trabalho, se vocês quiserem acompanhar e deixar lá os comentários de vocês também. Certo, gente? Vamos ficar ligeiro. Tamo junto, um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.